Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço e muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Este é um programa de cultura aqui da nossa região e nesse programa a gente comenta sobre livros, escritores, poetas, repentistas, também de leitores, da boa música e do direito contemporâneo. É uma hora de pura interação com o verdadeiro conhecimento literário e jurídico. Eu sou Ricardo Alfredo. A você aqui da cidade, de toda a nossa região, o meu muito obrigado por abrir a porta da sua casa e permitir que adentremos com o melhor do nosso conhecimento cultural, popular e jurídico. Estamos todos os sábados, às 19 horas, com o programa dentro da grade da TV Câmara Mossoró, assim como na grade da TCM Telecom. Muito bem, a edição de hoje é especial. Um programa relembrando fatos e grandes histórias dos que passaram nesse programa e aqui deixaram a forte lembrança. A eles todos, meu forte abraço, a minha gratidão por tirarem um tempo dentro do tempo para servir a sociedade com suas histórias de sucesso. Nossa primeira participação é o hino oficial da Sejus, letra e música e composição de Tony, arranjos de Gideão Lima, nas vozes de Wilma Menezes, que canta soprano, Paulo Fernandes, que canta barítono, Dani Melo no contralto e Marcos Lima no tenor. Vamos iniciar ouvindo o hino oficial da Sejus. Ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra
casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Bom, gente, esse é um programa especial. Esse é um programa especial. A gente vai falar de inúmeros temas. Por exemplo, ser escritor. Ser escritor é mais do que publicar livros ou dominar a gramática. É transformar ideias, emoções, experiências e observações em palavras capazes de comunicar, emocionar, provocar reflexão ou entendimento. Um escritor escreve com interação, seja para contar histórias, informar, ensinar ou expressar sentimentos. Um escritor observa o mundo com curiosidade e encontra significado em pessoas, lugares e acontecimentos. Um escritor reescreve a história, raramente nasce pronta, revisa, faz parte do sucesso criativo. Um escritor lê muito, porque a leitura amplia o vocabulário, a técnica, a compreensão da linguagem. Um escritor é persistente, mesmo quando falta inspiração, reconhecimento ou mesmo confiança. Também é importante desfazer um mito. Não precisa viver como um grande escritor, nem ter livros best-seller publicados. Um escritor, ele é um escritor quando a alma está cheia da eternidade. Um escritor dedica regularmente a escrita, a criação, excedendo o ofício de escrever o que vê, o que entende, o que fantasia. É uma definição poética ser escritor, ou seja, ser escritor é ouvir o que o mundo sussurra, o que o coração sente e o que a alma imagina e inventa. É dar a tudo isso uma voz por meio das palavras. No fim, ser escritor é escolher a escrita como uma forma de compreender a si mesmo e a de dialogar com os outros. Para isso, temos vídeos especiais de escritores importantes. Primeiro vídeo, Dulce Cavalcante, falando que é ser escritor. Segundo vídeo, Geraldo Maia, falando que é ser escritor. E por último, Glauter Alencar, falando que é ser escritor. Vamos assistir aos 3 vídeos? A escrita deu a liberdade à escritora, até então desconhecida, né? Casei muito cedo, tive filhos e me ativo às tarefas do lar. Apenas lia e a leitura me aprimorava. E me vi escrevendo nas horas de folga. Fazia poemas, mas eu guardava, eu trancava. Escrever era como testemunho mudo da imaginação. Não nasci escritora, tornei-me uma, pela mão do destino que me propiciou esse adendo fantástico à minha vida. O gosto pela narrativa tem um mérito. Posso escrever sem filtro, sem alguém para me calar. É transpiração fluindo, é o acumulado de leituras vindo à tona. Sem a escrita, eu não me sentiria completa, né? Pois o gosto pela narrativa proporciona essa faceta. E eu sei que ela não vai falhar, né? Enquanto meu cérebro funcionar a contento. Sempre achei melhor escrever, porque eu gaguejo muito. E a fala atropela as palavras e nega a fluidez do que eu penso. Eu, já na escrita, não. Eu sou aprendiz, sou livre e tenho o domínio da linguagem. E sinto o quanto me completa e me dá prazer. Tenho a esperança
que não me falte. Ser escritor nada mais é do que ser um contador de história. E para ser um contador de história, tem que ser um bom leitor. Sem leitura, não é escrita. Escrever é se dedicar a construir conexões com as palavras, buscando sempre provocar alguma sensação no leitor. O escritor é um perfeccionista. Nunca acha que seu texto está pronto. Sempre acha que faltou uma coisinha aí para completá-lo. Na minha opinião, ser escritor não é apenas escrever livros. É muito mais uma atitude perante a vida, uma exigência e uma intervenção, como disse José Saramago. Eu, como bom escritor, apresento-me como poeta para nossa academia, de maneira concreta, é o cordel na coleção moçoroense certa. Realizando o melhor, dia a dia sem poder parar, para poder difundir e a cultura melhorar, realizando todo sonho e ainda poder sonhar. Em uma verve da poesia, na história e na canção, com o repente e a viola, valoriza a educação, pois todo bom escritor trabalha de coração. Bom, gente, vocês viram aí os 3 vídeos falando do que é ser escritor. Agora vamos adentrar em outro mundo, na poesia popular cordel, certo? A poesia popular é uma manifestação literária criada pelo povo e para o povo. Ela utiliza linguagem simples, expressa e aproxima do cotidiano o nosso povo, transmitindo histórias, tradições, valores, humor, críticas sociais, ensinamentos. Geralmente é apresentada de forma oral ou escrita, com rimas ou musicalidade, tornando-se fácil de memorizar e recitar. Já a literatura de cordel é uma das mais importantes expressões da poesia popular brasileira, especialmente no Nordeste, recebendo esse nome porque tradicionalmente os folhetos eram expostos para vender pendurado em cordéis. Característica da literatura de cordel é escrita em verso, rimas, geralmente em estrofe de 6, 7 ou 10 versos. Linguagem simples, criativa e de fácil compreensão. As capas costumam ser ilustradas com xilografias ou xilografuras, uma técnica de gravura em madeira. As bordas temáticas variadas, entre elas aventuras, história de heróis, religião, humor, política, fatos históricos, lendas, acontecimento do cotidiano. Muitas vezes é declarada ou declamada, cantada pelos cordelistas. Um dos maiores representantes da literatura de cordel é Leandro Gomes de Barro, considerado um dos pioneiros do gênero no Brasil. Outro nome importante é São Martins e Patativa do Assaré, aqui do Ceará. Exemplo de cordel, a poesia e a cultura que encanta o coração. No cordel vira aventura, rima, verso e tradição. É a voz do nosso povo contando sua emoção. Em resumo, a poesia popular é um gênero amplo da tradição oral e escrita do povo, enquanto a literatura de cordel é uma das formas mais conhecidas, mais divulgadas, que tem caracterizadas ou são caracterizadas pelos folhetos em versos, rimadas e pelas capas em xilogravuras, sendo um exemplo do patrimônio da cultura brasileira. Vamos ver o nosso querido professor doutor Antônio Clóvis Vieira nos apresentando cordéis. Minha saudação a todos os telespectadores da TV Câmara Mossoró, de maneira bem especial ao programa Memória Acadêmica da ACEJUS, apresentado pelo nosso querido Dr. Ricardo Alfredo, que hoje pediu para que eu falasse um pouco sobre a poesia popular, mais precisamente sobre a literatura de cordel, sabendo ele que eu faço parte da Academia Moçoroense de Literatura de Cordel,
a qual eu sou o vice-presidente. E ele pediu para que eu declamasse um poema para vocês, mas antes de declamar o poema, eu tenho que falar o que é, dar uma breve pincelada, o que seria a literatura de cordel. Literatura de cordel é aquele tipo de poesia popular que está centrada em 3 elementos básicos, que é a rima. Rima todos nós sabemos, a maioria das pessoas sabem o que é rimar. Métrica é que todas as palavras, todos os versos têm 7 sílabas poéticas. E oração. O que é oração? Você pega um poema, ela tem que ter oração, que é uma história bem contada, que você entenda e que você faça as pessoas entenderem o que está passando, o que história é essa. Ou seja, uma literatura de cordel, um poema em cordel, tem que ter rima, métrica. Como ele pediu para declamar um breve poema, eu vou declamar um que tem um mote. O mote chama-se motivo. É o motivo. O meu motivo que eu vou declamar desse verso. Tem que ter um mote, que é o motivo, e tem a glosa que a gente faz, que é o poema, basicamente. Então, o meu mote é: a saudade e o amor são 2 punhais que invadem o coração da gente. Esse mote a gente discutiu no meu grupo dos poetas populares. Então, eles passaram para mim o mote, que é: a saudade e o amor são 2 punhais que invadem o interior da gente, e eu fiz a glosa. Começa assim: a saudade e o amor são 2 punhais que invadem o interior da gente. Naveguei pelo mar da mocidade, num navio carregado de paixão, ancorei no porto da solidão, vi de perto a morada da saudade. Dividi o amor pela metade, uma parte deixei no tempo ausente, outra parte guardei no tempo presente, depois que juntar não fui capaz. E agora vem o mote: a saudade e o amor são 2 punhais que invadem o coração da gente. Saudade do meu tempo de criança, brincadeira de peão e de casinha, o namoro com a filha da vizinha, isso fica martelando na lembrança. Como a vida não para e o tempo avança, fui crescendo e me tornei adolescente. Mas minha vida foi ficando diferente e o tempo que era bom ficou para trás. Aí vem um mote: a saudade e o amor são 2 punhais que invadem o coração da gente. Fiz de tudo para fugir da saudade, tentando acalmar meu coração. Veio o amor, me encheu de ilusão, me deparei com a nova realidade. Hoje vivo dividido, na verdade, entre o tempo passado e o presente. Com a saudade, o amor ficou doente e o coração não corresponde mais. A saudade e o amor são 2 punhais que invadem o coração. Tudo bem, gente. Vocês viram aí doutor Antônio Cruzeiro apresentando alguns cordéis extraordinários. A gente vai dar uma paradinha de 1 minuto e a gente volta já. Olha ali na TV, ela é igual a mim. A população negra, formada por pessoas pretas e pardas, representa mais da metade da sociedade brasileira. Essa representatividade deve estar presente em todos os espaços. Por lei, cotas podem ser aplicadas para garantir igualdade de oportunidades. Por exemplo, na política, pelo menos 30% do dinheiro dos fundos eleitoral e partidário devem ser investidos em candidatos negros. Ela deve ter protagonismo. Crianças, este corredor da Câmara dos Deputados tem o nome de Teresa de Benguela porque ela foi a rainha guerreira do maior quilombo do Mato Grosso. E dia 25 de julho é o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Uau! Já na cultura, parte dos recursos também deve ir para projetos que valorizam a cultura negra. Na educação, universidades e institutos federais já cumprem a lei de cotas. Nos concursos públicos, muitos órgãos reservam vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas, porque todo mundo sai ganhando quando os espaços de decisão são plurais. A diversidade brasileira deve estar em todos os lugares.
Bom, gente, a gente terminou o primeiro blocozinho tratando de poesia popular. A primeira edição, poesia popular. Muito bonito com o Antônio Clóvis. Quero agradecer a participação dele. Clóvis é escritor, aqui, poeta, é um cordelista, muito conhecido, advogado, professor. Obrigado, Clóvis, sua participação. Bom, falando de poesia, nada melhor do sertão do que o uso da sanfona nas interpretações musicais. A sanfona é um dos instrumentos mais expressivos da música popular, já que estávamos falando de poemas populares, sendo amplo utilizada em gêneros como forró, lá no baião, no chachado, em algo que pouca gente conhece, que é a vaneração, o chame-chame. São músicas sertanejas e até em estilos internacionais, como o tango e a música folclórica europeia. Lá se usa também. Seu som é produzido pelo movimento do fole, que permite grande controle da intensidade e da expressão musical nas interpretações musicais. A sanfona desempenha diferentes funções e dessas funções nós temos: conduz a melodia, apresentando o tema principal da música, realiza o acompanhamento harmônico por meio de acordes e baixos, enriquece o ritmo, esforçando o caráter durante a dança de muitos gêneros, transmite emoção, graças às variedades e à dinâmica da expressão e da expansividade musical proporcionada pelo fole. No Brasil, a sanfona tornou-se um símbolo da cultura nordestina, especialmente pelas interpretações de grandes artistas como Luiz Gonzaga, o rei do Baião, Dominguinhos, Sivuca, o grande poeta. Esses músicos demonstraram a versatilidade do instrumento, capaz de interpretar tanto músicas populares como peças de maiores complexidades técnicas. Assim, a sanfona é essencial nas interpretações musicais para unir melodia, harmonia, ritmo e expressividade, tornando-se um dos instrumentos mais marcantes da identidade musical brasileira. Não é à toa que vocês vão assistir 2 vídeos, Roberta Lúcida e Gorete Alves, sanfona e voz. Vamos aos 2 vídeos em comemoração, em homenagem a sanfoneiros. A todo mundo eu dou psiu, 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 perguntando por meu bem, psiu, psiu, psiu. Tenho um coração vazio, viva assim a da psiu, sabiá, vem cá, meu bem. A todo mundo eu dou psiu, 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 perguntando por meu bem, psiu, psiu, psiu. Tenho um coração vazio, viva assim a da psiu, sabiá, vem cá, meu bem. Tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor. Tem pena, Deus, diz por favor. Tu que tanto anda no mundo, onde anda meu amor, sabiá? Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Como a passarada é criação do pai da luz, vou começar por cancão, o canário com avestruz. A lavandeira foi freira no convento de Jesus. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Gorjeia meu sabiá, balança as asas com cris. O peru faz uma roda, voa alto colibri.
O ano preto foi dono de uma fábrica de verniz. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. O Irapuru é o rei, quando canta dá um show. A rolinha é diferente, só canta fogo apagou. A canção do Bacurau é só amanhã eu vou. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Vem, vem galo de Campina, peito e caiaruá não. Pássaro preto, anumara, curió, curiatã. Jaçanã, tem ciúme do charme da ribaçã. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. De dia canta o cibite, pra de noite ficar quieto. O socó vai pra lagoa, o urubu procura inseto. O gavião come pinto, João de Barra é o arquiteto. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Bom, gente, isso aí é um show. Roberta Lúcida e Gorete Alves é um show, sofona e voz. Obrigado, participação de vocês. E nesse intervim surge quem? A Academia Mossoroense de Letras AMOL. É uma instituição cultural fundada em 25 de setembro de 1988. Dá aqui nossa homenagem a AMOL, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Criada por um grupo de intelectuais liderado pelo grande Jerônimo Vantan Rosado Maia, Raimundo Soares de Brito, Rai Brito, meu querido professor Benedito Vasconcelos Mendes e Paulo de Medeiro Gastão em memória. Sua missão é promover a literatura, preservar a memória cultural e incentivar a produção intelectual da região. Inspirada essa academia, foi no modelo das academias francesa, da Academia Brasileira. Então, a AMOL, Academia Mossoroense de Letras, possui 40 cadeiras, cada uma ocupada por um acadêmico e vinculada a um patrono que marcou a história e a cultura mossoroense. A instituição realiza sessões solenes, lançamento de livros e palestras, debates e outras atividades voltadas ao fortalecimento da literatura, da pesquisa histórica e das artes. Ao longo de sua trajetória, a Academia Mossoroense de Letras consolidou-se como uma das mais principais instituições culturais do Rio Grande do Norte, contribuindo para a valorização dos escritores, da história, da identidade cultural de Mossoró e do estado do Rio Grande do Norte. Relembrando, nós temos aí 2 vídeos importantes em relação à AMOL. Vamos relembrar ela. É o hino da academia e os ausentes, aqueles que partiram antes. AMOL, altaneira e gloriosa, canta agora seu hino oficial, e das vozes de seu cantar vibrante, vem o eco de amor ao ideal. Salve todos os membros da AMOL, que no gesto feliz de alma pura transformaram um grande ideal.
Bem, gente, aí a gente vai dar aquela velha paradinha, tomar água e voltar para o terceiro e último bloco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Bom, pessoal, vocês viram aí a homenagem à MOL, Academia Mossorense de Letras, no último bloco, o hino, os ausentes. Depois a gente traz para vocês os imortais atuais. Eu tenho assento lá na cadeira 34 e, com muita honra, pertenço também à Academia Mossorense de Letras. Recentemente, a gente fez um discurso de memórias póstumas ou homenagem póstumas a Luiz Alves Neto, que ficou recolhido nessa literatura aqui, que está aí à disposição de quem desejar ler essa homenagem póstuma que eu fiz esse discurso lá. Voltando aqui, nós estamos um pouquinho falando sobre coisas importantes, relembrando que aconteceram em Mossoró. E nessas lembranças, a gente vai falar um pouco sobre tocar piano, e no final você vai entender o motivo. Então, tocar piano é uma experiência que une técnica, sensibilidade e emoção. Cada nota pode expressar sentimentos profundos, transformando o silêncio em música e permitindo que o pianista conte histórias sem usar palavras. A beleza do piano está na sua capacidade de transmitir alegria, saudade, esperança, serenidade e por meio da harmonia de suas teclas. Além de encantar quem ouve, tocar piano desenvolve concentração, disciplina, desenvolve também criatividade e a sensibilidade artística. É uma arte que aproxima o ser humano da beleza, tornando cada melodia um convite à reflexão, à apreciação da música. Mais do que um instrumento, o piano é uma ponte entre, essa ponte legal, entre a emoção e a expressão capaz de tocar o coração de quem ouve, de quem toca. Para isso, selecionamos duas belas passagens, que foi com Joaninha, imortal da Acejus. Joaninha da Arque, meu abraço. Joaninha tocando a primeira fase e a segunda fase do vídeo, Joaninha tocando Assum Preto de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Vamos a Joaninha tocando piano.
Muito bem, gente. Joaninha aí, lindo, tocando piano, belíssimas apresentações. Parabéns, Joaninha. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Não poderíamos esquecer também, nessa fase de relembrando, o direito previdenciário. O direito previdenciário é um ramo do direito público que estuda e regulamenta a previdência social, a seguridade social e a proteção aos trabalhadores. Ele define regras para garantir renda e apoio às pessoas em momentos de necessidades. Principais benefícios vindo do direito previdenciário é aposentadorias por idade, tempo de contribuição, invalidez ou regras especiais. Auxílio, o auxílio por incapacidade, incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, ou também conhecido como auxílio-acidente e auxílio-reclusão. Proteção familiar social, que é a proteção da família após morte por pensão, salário de maternidade e o benefício de prestação contínua dividido em dois aspectos, BPC ou LOAS. Funcionamento e atuação do direito previdenciário é esfera administrativa, pedidos e recursos feitos diretamente no INSS, esfera judicial, processos na justiça para cobrar revisões ou reverter benefícios negados, e a regra básica, né? Fundamentada na Constituição Federal, na Lei de Benefício da Previdência Social, que é a Lei de número 8.213 de 91, e nas regras de custeios. Para essa explicação sobre a Previdência Social, ninguém melhor do que o imortal escritor, professor, doutor Antônio Clóvis Vieira. Vamos ouvir nosso querido doutor Antônio Clóvis falando sobre direito previdenciário. Olá, meu amigo doutor Ricardo Alfredo, minha saudação especial a todos que acompanham esse seu programa que é um sucesso em Mossoró, na região, e é transmitido para todos os lugares do mundo. E, Ricardo, você, como seu programa, ele também presta uma utilidade pública muito importante, muito relevante na cidade de Mossoró, e você me instigou a responder um questionamento do público de maneira geral. Você, como conhecedor do direito que você pediu que eu respondesse para os seus telespectadores se era possível. Você sabe que minha área é previdenciária, né? Minha área que eu trabalho é previdenciária. Eu gosto muito de direito previdenciário. E surgem muitas dúvidas em relação ao direito previdenciário. E você pediu para que eu respondesse para seus telespectadores, se seria possível, ou se é possível, no caso de uma mesma residência, uma mesma família, mais de uma pessoa ser beneficiário do BPC. O que é BPC? É benefício de prestação continuada, ou seja, aquele benefício que está inserido no LOAS, né? Que é na Lei Orgânica da Assistência Social, que há discussão quanto à confusão de quanto a assistência social e previdência social não vai ser objeto da minha discussão agora, se é assistência social, se é previdência social, que não interessa para a gente. O que interessa é se é possível, na mesma família, no mesmo grupo familiar, mais de uma pessoa receber esse benefício de prestação continuada. E eu vou esclarecer para vocês. Primeiro, benefício de prestação continuada, o nosso BPC, é a garantia de um salário mínimo para o idoso. O que é idoso? Digo já. Ou a pessoa portadora, ou a pessoa com deficiência, certo? Que não possa prover por si só sua mantença. São dois tipos, né? BPC
para o deficiente e o BPC para o idoso. O que é idoso? Idoso, para a lei, é aquela pessoa que tem 65 anos ou mais, ok? Não é 60 anos. Embora a lei antiga, ela estabelecia que a pessoa idosa, que teria direito ao BPC, seria a pessoa com 70 anos ou mais. Depois ficou pacificado que seria 65 anos. Não seria 60 e nem 70. Seria 65 anos. Ok. Alcançou o primeiro requisito. O que é o primeiro requisito? Estamos falando do idoso. A pessoa ter 65 anos ou mais. O primeiro requisito é a idade. O segundo é a pobreza. Quando eu falo pobreza, é pobreza mesmo. A lei diz que pobre é aquela pessoa cuja a renda per capita, ou seja, a renda da família, do grupo familiar, não seja superior a 1/4 de salário mínimo. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, numa casa tem um idoso com 65 anos ou mais, mas existe uma pessoa que ganha um salário mínimo na casa. E o grupo familiar seja formado por 3 pessoas. Então, a renda per capita supera 1/4 de salário mínimo. Então, nessa situação, o idoso não teria direito a receber o BPC. Calma, mas eu explico já como a gente resolve essa situação. Outra situação, essa é a etária, né? A pessoa com 65 anos ou mais. O outro, BPC, é a pessoa, é o deficiente. O deficiente que não possa, por si só, se manter. Esse é o requisito para o deficiente. Mesmo requisito também é a questão do salário. A renda familiar não pode superar 1/4 de salário mínimo. Mesmo exemplo, um deficiente com 3 pessoas e que recebe um salário mínimo. Teoricamente, não teria direito. Ok? Fechada essa situação, vamos ver aquela pergunta inicial. Se mais de uma pessoa pode, na mesma residência, fazendo parte do mesmo grupo familiar, pode receber o BPC? A resposta é sim. Por quê? Porque a renda, vou ver se eu me faço claro, se me faço entender. Porque a renda daquela pessoa, aquele salário mínimo que é destinado àquela pessoa, não entra no cômputo da renda familiar. Ou seja, não vai ser rateado, não vai fazer parte da renda per capita. Ok? Então, como não faz parte, vamos botar um exemplo, outro exemplo. Se na casa tem 5 pessoas, e apenas, para ficar um exemplo mais claro, 5 pessoas, e tem um salário mínimo apenas, então a renda per capita vai ser menor do que o salário mínimo. E nessa mesma residência exista 2 deficientes. Vamos melhorar isso? Um deficiente e um idoso. Muito bem, gente. Você viu aí, doutor Antônio Cross, falando sobre direito previdenciário. Meu abraço. Muito obrigado, meu irmão e amigo. Forte abraço para você. Tudo de bom para você e sua família. Bom, a gente não podia deixar de falar daquela que está sempre conosco, que é o Grupo Encanto. O Grupo Encanto é uma iniciativa cultural ligada à Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, que busca valorizar a arte, a literatura, a música e outras manifestações culturais como instrumento de educação, integração social e preservação da identidade cultural moçoroense por meio de apresentações, encontros
e atividades culturais, o grupo contribui para fortalecer o diálogo entre o conhecimento acadêmico e a comunidade, promovendo a cultura regional e incentivando a participação de artistas, escritores e intelectuais. Bom, o grupo tem sua formação. Teve Tony, que criou a bela música da Sejus, mas tem a nossa querida cantora dentro do grupo, Dr. Elma Menezes, Dr. Paulo, que é um belíssimo barítono. Nós temos ali Dani Melo, contralto, Marcos Lima no tenor, e outras participações, como Gideão, que é o maestro, e outros. Para isso, nós temos 3 belas canções entoadas, cantadas, musicadas pelo grupo Encanto da Sejus, que é o hino de Mossoró, a oração de São Francisco, que eu gosto, e um medley de shot com eles. Vamos ouvir as 3 participações do grupo Encanto. As crônicas da gente brasileira, queremos um lugar para Mossoró, cidade centenária e pioneira, escrava do Rio Sertão, sofreram os seus filhos a canseira, viveram na esperança a vocação. Mas assim se fez a sós e convidos e ladrão, a cruel guarda humana, o bispo vira o seu calor. Mossoró de Baraúnas a terra, heróico sítio da Virgem Luzia, teu nome sonoro remonta a era de índios valentes das margens do rio. Noroeste bravio, lembramos onde Deus a luz e glória, ousadas foste sempre Mossoró, por ti começa a seda da vitória, na luta o cangaceiro lampião, precursora exemplar da pátria história. Desde a seca já temeste com seu livro ao calor, encontraste a boa letra que teu povo saciou. Mossoró de Baraúnas a terra, heróico sítio da Virgem Luzia, teu nome sonoro remonta a era de índios valentes das margens do rio, pelos gigantes noroeste bravio. Formosa se mostrou a natureza, em coroa de donza Mossoró, das rosas e do sol vem a riqueza, o sal precioso, o sal que o mar produz, nas matas da caatinga o estilo excessa, a livre bela do algodão reluz, vem as brisas do nordeste. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver
trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira, ninguém melhor que nessas logo na maneira, com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei, matando a fome com tarefa e mariola, fazendo versos dedilhados na viola, por entre os ventos do meu velho vassoural. Tenho lendo, tenho lendo, tenho lendo, tenho lendo, tenho lendo, tenho lendo, tenho. Ei, gado, oi. Tenho lendo, tenho lendo, tenho lendo, tenho lendo, tenho lendo, tenho lendo, tenho. Ei, gado, oi.
Vocês viram aí 3 lindas canções cantadas pelo Grupo Encanto. E não poderíamos deixar de lembrar meu querido amigo que partiu para a eternidade, Padre Sátaro Cavalcante. Padre Sátaro Cavalcante Dantas foi um sacerdote católico, educador, importante líder religioso no Rio Grande do Norte. Nasceu em 22 de janeiro de 1930, na comunidade de Poço de Pedras, em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. Faleceu em 27 de novembro de 2023, aos 93 anos, durante quase 70 anos de sacerdócio. Dedicou-se por sua dedicação exclusiva à educação, à evangelização e ao desenvolvimento social. Foi diretor do Colégio Diocesano de Santa Luzia, em Mossoró, por mais de 5 décadas. Tornou-se uma das figuras mais influentes da educação potiguar. Também exerceu funções como ex-reitor da Universidade do Rio Grande do Norte. Foi reitor lá, com muita maestria. Nosso querido Ernie teve ele como reitor, advogado, foi colaborador da Fundação Católica no Rio Grande do Norte, da Fundação Sociedade Educativa do Rio Grande do Norte, FUCERN, hoje que tem FM, que tem o Mosteiro de Santa Clara. Padre Sátaro é lembrado pelo compromisso com a formação de geração de estudante, pela liderança religiosa e pela contribuição ao fortalecimento das instituições democráticas. Ele, importante figura nessa contribuição, ergueu Mossoró em todos os sentidos, elevou nessa contribuição do fortalecimento das instituições, elevou a capacidade de raciocínio e de ajudar no processo intelectual da nossa cidade. Vamos aí assistir a um vídeo de Padre Sátaro, histórias de Padre Sátaro, nosso grande amigo. Vamos ao vídeo. Eu primo pela sinceridade, respeito, amizade, a liberdade do outro. Isso é uma coisa independente de religião, independente da nossa moral cristã. Eu respeito bastante a liberdade do outro. Eu tenho o meu direito de pensar sobre você, mas eu não tenho o direito de exigir que você pense como eu penso, ou exigir mudar o seu pensamento porque eu penso assim. Eu me chamo Sátaro Cavalcante Dantas, frisando Cavalcante com I, que é uma diferença entre os Cavalcante com E e Cavalcante com I. E nasci no dia 22 de janeiro de 1930. Meus pais, João Fernando Dantas, era de Pombal, filho de Pombal, e Erundina Cavalcante Dantas, de Poço de Pedras, que hoje pertence ao município de Jardim Santana, mas pertencia na época ao município de Pau dos Ferros. Nós somos 5, 2 homens e 3 mulheres, sendo os 3 mais velhos, Maria de Socorro Dantas, que hoje é viúva, mora em Natal, e o ministro José Fernandes Dantas, que mora em Brasília, aposentado. E o terceiro sou eu. Aí depois vieram, já em Pau dos Ferros, a gente morando em Pau dos Ferros, mais 2 irmãs. Uma casou-se, a outra ficou como nós dizemos, esperando a sorte. Erundina Nunes e Francisca Ferreira Nunes. Papai, quando ia para o cartório, ele não levava as coisas escritas, trocava tudo. Eu sou Sátaro Cavalcante Dantas. Meu irmão é José Fernandes. Ele botava o sobrenome que vinha na hora, porque, de qualquer maneira, fazia parte da família. A parte de minha mãe, que é mais conhecida na região do Oeste, o velho Sátaro Ferreira Nunes, era aqueles coronéis antigos, possuidores de terras, né? Várias fazendas. A família Ferreira Nunes é uma família que ainda tem uma certa importância, principalmente naquela região de Luiz Gomes, Pau dos Ferros e São Miguel.
por causa da política dos Nunes, dos Ferreira Nunes. Israel Ferreira, meu tio, irmão de mamãe, foi deputado estadual 8 vezes. Licurgo Ferreira Nunes, meu tio também, irmão de mamãe, foi prefeito de Paulo Serra e foi desembargador. Nossa família tem uma tendência para o direito, quase que não há muitos médicos, mas hoje na nossa família Ferreira Nunes, há mais de 175 formados em direito. Então, foi assim, uma espécie de uma vocação, talvez influenciado pelos 2 tios. A lembrança principal é de Paulo Serra, porque quando papai morreu e eu estava me preparando para vir para o seminário, para comprar as coisas, eu dei um ano de botador de água. Então fiz boas amizades com meus colegas botadores de água e a gente ia pegar a água lá no açude Paulo Serra, né? É uma lembrança muito grande. E a matriz de Paulo Serra, e aquela imagem de Nossa Senhora da Conceição com 5 anjinhos nos pés, que hoje é raro você encontrar uma imagem de Nossa Senhora da Conceição com 5 anjinhos. Interessante na minha vida sacerdotal, na minha vocação, quem queria ser padre era meu irmão, Zé Dantas. E eu fazia às vezes de sacristão, ele inventava de celebrar a missa com os primos e as primas, e a hora da comunhão, a hóstia era uma pitomba. Aí eu chegava, avançava no balde de pitomba, tirava 3, 4, saía correndo. Ele gritava: mamãe, netinho está anarquizando a missa. Com a morte do papai morreu com 42 anos, morreu muito cedo. Eu tinha na época então 11 anos e a mais velha tinha 14. Com a morte do papai, não sei precisamente o fato, aí nunca consegui assim localizar o dia, mas um belo dia eu disse: eu quero ir para o seminário. Zé Dantas já tinha desistido do seminário, já estava estudando aqui em Mossoró, na União Caxeiral, e eu disse: eu quero ir para o seminário. Ora, foi um rebu, ninguém acreditou. Você quer ir lá ir para o seminário? Só mamãe e o pai de caminho acreditaram e jogaram na minha vocação. A minha professora do 4º ano primário, Dona Sotera, aliás, uma grande professora, o grupo de Paulo Serra teve grandes professores, ela disse: eu sei, esse menino é inteligente, ele quer ir para o seminário para se preparar para ser doutor. Ele não quer ser padre, não. Esse não dá para padre, não. E a missa, porque mamãe levava a gente e Zé Dantas era coroinha, e eu comecei também a ser coroinha. Ainda fui coroinha 2 anos. Mas esses coroinha relapso não era dos principais, não, né? É tanto que um belo dia eu fui ajudar a missa de Padre Caminha, era em latim. E eu não tinha decorado ainda aquelas frases latinas. Quando começou a missa, em nome de Pátria, Sete Filhos, introí ad altare Dei, eu fazia... Ele olhou para mim e disse: o que você está dizendo, netinho? Eu tive tanta vergonha que na mesma tarde decorei as partes latinas para poder ajudar a missa de Padre Caminha. 9 de fevereiro de 1943, eu peguei o trem de boca aberta, vendo aqueles vagões. Chegamos aqui em Mossoró às 10h30 e às 11 horas me colocaram no seminário, isso em 43. Saio do trem direto, um chapeado, a gente chama chapeado, pessoal, um chapeado com a mala na cabeça, um primo meu, que já morava em Mossoró, com Zé Dantas nessa época. Eu chego no seminário na hora do almoço. Na hora do almoço. Me apresentaram, eu meio acompanhado, muito bem recebido. Só conhecia uma pessoa, Valdés, que era de Paulo Serra. Em geral, a entrada no seminário era com 11, 12, mas eu não queria ser padre, como eu já o disse, né? Eu cheguei com 14 anos. Com 14 anos completo, já maduro. Em Paulo do Serra eu já dava umas paqueradas de longe, mas de longe, Ave Maria. Naquele tempo, no grupo escolar, a gente não podia nem se aproximar, né? Mas a gente tinha uma espiadela de vez. Mas, como eu disse, com a graça de Deus, o Espírito Santo, o que foi, como não foi, foi papai, que já estava no céu. A vocação foi assim, quase por assim dizer, de repente, não houve uma preparação.
Mas me apliquei, me introduzi muito bem na minha turma, que éramos 17. Aí estudei o menor, o sinal menor aqui em Mossoró, fiz outra parte em Fortaleza, outra parte, cada história dessa tem uma razão de ser, em Olinda e Recife, fiz filosofia em São Leopoldo do Rio Grande do Sul e teologia em Roma, na Gregoriana. O bispo, ele chegou à conclusão, com o reitor do seminário, porque para dar a aula no seminário, na quarta série eram bem 8 disciplinas, quantos professores para 4 alunos? Então mandar para Fortaleza era até mais barato e para nós, de uma certa maneira, melhor porque o ambiente, mas é tanto, quando eu cheguei em Fortaleza, a nossa turma já era 40, né? E quando para Olinda foi o mesmo jeito. Quando ele mandou os primeiros seminaristas para fazer filosofia, disse: Sato, você ficar sozinho em Fortaleza, vá para Olinda fazer o 6º ano, porque o ginásio eram 6 anos no seminário. Eu disse: eu estou tão bem aqui em Fortaleza, já há 2 anos, era bibliotecário, olha, isso que eu gostava, passava a tarde na biblioteca. Não, mas para ficar tudo junto, não há problema. Aí eu fui para Olinda. Quando terminei o 6º ano ginasial, eram 6 anos ginasiais. Em Olinda ele disse: você agora vai para o Rio Grande do Sul. Vai fazer filosofia em São Leopoldo, cidade central do Brasil. Em Roma fiz toda a teologia, 5 anos. E me ordenei 1 ano antes mesmo de terminar a teologia, mas com a obrigação de terminar a teologia, porque era o centenário de Nossa Senhora da Conceição, 1954. Outra data que ficou na minha cabeça, 28 de novembro de 1955, cheguei em Mossoró. No outro dia, fui nomeado secretário do Colégio Diocesano de Santa Luzia, que era o Colégio Velho, onde é hoje o Banco do Brasil, um prédio lindo que tem por aí. Infelizmente, a Diocese teve necessidade de vender o prédio velho, porque já tinha esse novo que foi inaugurado em 56. No ano de 56, eu ia todo fim de semana para Areia Branca, para trabalhar com o Conde Ismar, que era o vigário de Areia Branca, Ismar Fernandes, aliás, é de São Miguel. E o meu trabalho era justamente a ação católica. Eu passava o fim de semana em Areia Branca para trabalhar com a JOC. O que era o JOC? A Juventude Operária Católica, os sindicatos, aqueles movimentos. Areia Branca era assim, nessa época, muitas ideias comunistas, muitos sindicatos marxistas. Então, o meu primeiro trabalho foi, passei 1 ano trabalhando em Areia Branca. Com a criação do novo colégio, que foi inaugurado no dia 9 de junho de 56, o bispo disse: você agora não vai mais para Areia Branca. E assumi, então, a capelania de São Vicente. Aí, São Vicente, se a capela tem 90 anos, eu tenho uns 50 anos de capelão de São Vicente. E o mosteiro, etc., é outra história. A UERN, quando o doutor João Batista Cascudo, líder, vamos dizer, o líder criador da UERN, que ele quis entregar o começo da universidade à diocese. A diocese disse que não tinha condições, mas os padres podiam colaborar. E eu sempre tive uma ideia de fundar uma faculdade de filosofia, ciências e letras, que era o curso que preparava os professores, filosofia, ciências e letras. Aí, um belo dia, eu disse: João Batista, eu estou com essa ideia de fundar, anexada à prefeitura, já que a diocese não assumiu, não teve condições, a faculdade de filosofia para preparar nossos professores. Ele disse: uma boa ideia, vamos levar para a reunião da FUNCITEC. FUNCITEC era a fundação mantenedora do curso de economia na época, só tinha o curso de economia. Mas eu aceito sua ideia com a seguinte condição: isso estava no mês de janeiro, você assume uma cadeira de sociologia na Faculdade de Ciências Econômicas. Em 68 surge a ideia, aí o grupo já estava maior, liderado por João Batista, aí fomos para a fundação da Universidade
de Mossoró em 68, em 68. A reitoria foi, na primeira eleição que houve, éramos 14 eleitores no Conselho Universitário. O nosso candidato para o primeiro reitor era João Batista e o vice-reitor Padre Sátiro. Mas houve uma complicação política em Mossoró, a grande eleição onde o doutor Vantam perdeu para Antônio Rodrigues, e então o grupo político dominante excluiu o Padre Sátiro do vice, isso de uma maneira delicada, de uma maneira... Eu saí na lista no primeiro lugar, mas quem foi nomeado foi o último, mas num determinado período o reitor era doutor Laplace e o prefeito de Juiz Rosado. Houve uma crise política e uma crise dentro da universidade tão grande que a universidade estava desacreditada. O próprio Conselho Federal já tinha comunicado ao Conselho Estadual que não promovesse mais vestibular na nossa universidade. Então, quando diz o me procura para assumir a reitoria. E eu disse absolutamente não. O meu propósito é continuar ajudando a universidade como professor. Fui diretor da primeira faculdade de educação anexada à universidade, mas reitor, não está nos meus planos. Mas a insistência foi tão grande. Isso foi uma semana de badalação na imprensa, na rádio, visita aqui ao colégio, professores, alunos, funcionários. Aí chegou um ponto que meus colegas, principalmente paramédicos, disseram, você não pode rejeitar. Então, a comunidade está achando que só você tem condições, com esse seu jeitão, aquele jeitão de América, com esse seu jeitão de pacificar tudo. Aí, finalmente, eu, falando com o bispo, que era do Gentil na época, ele disse, aceite. Aceitei e, graças a Deus, encontrei a folha da universidade 7 meses atrasada no pagamento, a energia cortada, os telefones ameaçados, as lojas diziam, eu vendo para a universidade se Padre Sátiro comprar no nome dele. E aí eu respondia rispidamente, então não quero. Ou a universidade tem nome, ou eu não compro tal material. E graças a Deus, em 2 anos, a casa foi arrumada, aí partimos para a grande luta, a maior luta da universidade, que foi a incorporação ao Estado. Aí partimos para uma luta muito bem organizada, muito bem arquitetada, muito bem pensada e planejada. Nessa luta entrou como ajudante de bastidor as ideias de Candé Queiroz. Vamos fazer assim, mafiosamente, uma máfia. E a máfia deu certo. Aproveitei, com o Zé Agripino não topou a parada, então esperamos que Zé Agripino saísse do governo para se candidatar a senador e Radi Pereira assumisse. Radi assumiu, aí disse, a vez é agora. Aí fomos a Radi. Eu fui a Radi sozinho. Passamos 4 horas dialogando. Ele não tem condições para o Estado manter uma universidade, daí a crise no Ceará, e além disso, eu só tenho 6 meses de governo, não sei o que mais. Finalmente, depois de muita conversa, ele caiu na sabedoria, eu chamo sabedoria, foi o Espírito Santo de Deus. Faça o seguinte, fale com os candidatos. Se os candidatos a governo aceitar, eu aceito a ideia. Era isso que eu queria. Aí nós fizemos a armadilha. Cada semana trazíamos um candidato, daí reunimos lá. Bom, gente, a gente viu aí o lindo vídeo das histórias de Padre Sátiro, né? Vocês viram aí, é uma grande lembrança. Para você que está nos assistindo em casa, meu muito obrigado por abrir a porta da sua casa e ver todo esse desenvolvimento cultural, a história sendo contada diante dos seus olhos por este simples aprendiz. Traz para você a história de Mossoró, juntando em versos e prosas e lançando a história que continuará viva em nossos corações. Dando sequência a essa história de Mossoró, das academias, das grandes figuras, dos grandes personagens, aí está a Academia de Ciências Jurídicas e Social de Mossoró. Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACJUS, é uma instituição cultural, científica e honorífica, sem fim lucrativo, fundada em 5 de novembro de 2014, com o objetivo de promover o estudo, a pesquisa
e a divulgação das ciências jurídicas, sociais e filosóficas. Reúne profissionais intelectuais de diversas áreas do conhecimento, como do direito, da história, da sociologia, da filosofia, do jornalismo e da educação, contribuindo para o desenvolvimento cultural e intelectual de Mossoró, do Rio Grande do Norte e do país. Inspirada no modelo das academias de letras, a ACEJUS possui 50 cadeiras, cada uma dedicada a um patrono de reconhecimento local, estadual e da União, de um modo geral. A instituição realiza palestras, seminários, fóruns, publicações de diversos livros, projetos educacionais, ações voltadas à preservação da memória, da cidadania e da cultura. Também concede honrarias às personalidades que se destacam por serviços relevantes prestados à sociedade. Em reconhecimento em sua atuação, a ACEJUS foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do município de Mossoró pela lei em 2024, consolidada a sua importância para a preservação da identidade cultural e para o fortalecimento do pensamento jurídico e social da região. Para isso, nós vamos apresentar a vocês agora o vídeo A Sede da ACEJUS.
Bem, gente, vocês viram aí, que bela série, né? Está melhorando cada dia mais. Bom, a gente não podia deixar de encerrar o nosso programa fazendo aquilo que a gente acha importante. Hoje, a reflexão que a gente vai trazer é o poder de fazer o bem. Fazer o bem é um dos gestos mais transformadores da vida. Um ato de bondade, por menor que pareça, pode levar esperança, alívio ao sofrimento, inspiração às outras pessoas a agirem da mesma forma. O bem fortalece os laços entre as pessoas, promove o respeito, promove a solidariedade e contribui para uma sociedade mais humana. Quando escolhemos fazer o bem, não apenas ajudamos a quem está precisando ao nosso redor, mas também nos tornamos pessoas melhores, mostrando que a generosidade e o amor ao próximo têm o poder de transformar vidas. Saia hoje fazendo o bem. Bem, pessoal, a edição do Memória Acadêmica Trajetórias vai ficando hoje por aqui. Eu sou Ricardo Alfredo. Agradeço a sua amizade, a audiência e companhia. Espero que todos fiquem bem com o Eterno. E se cuide, para que na próxima edição possamos estar juntos. Forte abraço e até lá!